Olá, meus amigos, bem-vindo à lição da Escola Sabatina. Estamos começando uma nova lição, um novo trimestre e o nosso tema geral para a lição desse primeiro trimestre de 2022 é Hebreus, mensagem para os últimos dias. E nós estamos já na lição de número 2 e o tema da lição número 2 é a mensagem de Hebreus. Qual que é a mensagem de Hebreus? Qual que é o tema central do livro de Hebreus? Já comentamos na semana passada que possivelmente quem tenha escrito o livro de Hebreus tenha sido o apóstolo Paulo, lá por volta do ano 45 a 50 depois de Cristo. Certamente o livro de Hebreus é um livro muito cristocêntrico. A parte central, a mensagem principal do livro de Hebreus é o próprio Jesus. Mas Jesus ele aparece também no livro de Hebreus como um sacerdote, como sumo sacerdote, como um rei, mas acima de tudo também como o nosso Salvador e mediador e aquele também que está intercedendo por todos nós. O verso para memorizar se encontra no livro de Hebreus, capítulo 8 e o verso 1, diz assim: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono e da majestade do céu. Então, esse verso aqui, ele já nos coloca Jesus como um sumo sacerdote, mas também Jesus como um rei. E na parte de domingo, já nos vem falando desse rei. Jesus é o nosso rei. O ponto principal de Hebreus é que Jesus é o governante, que está sentado à direita do Pai, como Deus. Sempre Jesus foi o soberano do universo. Mas quando Adão e Eva pecaram, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Contudo, Jesus veio e derrotou Satanás na cruz, recuperando o direito de governar sobre aquele que o aceitarem como seu Salvador. Portanto, o nosso Rei, o nosso Jesus, ele é um Rei, ele é um Deus vitorioso, que está sentado no seu trono e que está disposto a cada dia a nos dar a vitória, porque ele é o nosso Pai, ele é o Rei do universo e ele está intercedendo por nós junto ao Pai. E na lição de segunda-feira nos coloca Jesus como o nosso mediador. O que é um mediador? Um mediador é aquele que está mediando, é aquele que está intercedendo por algo ou por alguém. E Jesus, ele tem essa função. Por quê? Porque desde que Adão e Eva pecaram, desde que nossos pais pecaram, o pecado fez uma barreira. O pecado fez uma separação entre nós e o Jardim do Éden, entre nós e a Nova Jerusalém, entre nós e Deus. Então, a partir daquele momento que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, o pecado, ele nos separou de Deus, nos criou um abismo entre nós e o trono de Deus. Mas Jesus, ele veio a esse mundo como um mediador, como um intercessor, como aquele que veio fazer a ponte entre o pecador e o trono de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao novo Jardim do Éden. E na lição de terça-feira nos fala Jesus como o nosso campeão. Por que Jesus é o nosso campeão? Porque ele venceu a morte, porque ele veio a esse mundo como uma criança, como um sofredor, cresceu e em um certo momento ele morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu ao céu. Venceu o pecado, venceu o inimigo, derrotou Satanás, foi um vitorioso. E porque ele foi um vitorioso, nós também somos vitoriosos. Nós vencemos não como Jesus venceu, mas nós vencemos porque ele venceu. Nós vencemos porque ele é um vencedor. E por isso também nós somos o vitorioso. Então, por isso que na parte aqui de terça-feira fala um Jesus como um campeão, como um vitorioso, como aquele que nos dá a vitória diariamente. E nós precisamos desse Salvador, desse campeão, todo dia de nossa vida, porque todo dia nós temos uma luta, uma batalha ferrenha contra o nosso inimigo, contra Satanás. E nós precisamos nos apegar àquele que já venceu,
porque nós somos também vitoriosos quando nos apegamos àquele que já venceu a batalha por nós. A nossa única parte aqui na terra é nos apegar, é nos entregar, confessar nossos pecados, porque aí sim nós seremos também vitoriosos, porque Ele foi vitorioso. Jesus venceu por nós e eu repito, nós somos mais do que vencedor, não como Cristo venceu, mas porque Ele venceu a batalha por nós. Quarta-feira, Jesus é o nosso sumo sacerdote. A função do sumo sacerdote no antigo Israel, lá no tabernáculo do Antigo Testamento, era uma função muito importante. Só o sumo sacerdote ele tinha acesso ao lugar santíssimo. E nós sabemos que o tabernáculo era composto do pátio, do santo e do santíssimo. E no lugar santíssimo era onde era realizada uma vez por ano a purificação do santuário. Ou seja, o sumo sacerdote era aquele que estava intercedendo entre o pecador, entre o povo e o próprio Deus. E Jesus, no livro de Hebreus, ele figura também como o nosso sumo sacerdote. Ele é campeão, ele é rei, ele também é o nosso sumo sacerdote, aquele que está intercedendo junto ao Pai perante os pecadores. Por isso também que nós temos acesso ao perdão, porque o nosso sumo sacerdote, ele está fazendo a purificação do nosso pecado, ele está jogando todo o pecado nas costas do inimigo, quando tão somente nós confessamos o nosso pecado perante Deus. E na lição de quinta-feira, para fechar, Jesus é o mediador de uma aliança superior. Por que uma aliança superior e por que ele é o nosso mediador? Jesus, ele é um Deus de aliança. Ele fez a sua primeira aliança com o casal Adão e Eva. Essa aliança foi quebrada. Depois, Jesus firmou a sua aliança com Noé. Mas também essa aliança, depois de algum tempo, ela foi desfeita, ela não foi cumprida. Depois Deus renovou essa aliança com Abraão. Depois Deus firmou a sua aliança lá no Monte Sinai perante o povo. Deus sempre tomou a iniciativa de ir atrás do ser humano para fazer ou para renovar a sua aliança. E um dia também Jesus veio a esse mundo morrer na cruz, perdoar o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a uma nova aliança. E essa nova aliança não quer dizer que aquela aliança ela foi abolida. Nova no sentido de refazer uma aliança que foi quebrada no passado. Por isso que Jesus ele é um mediador de uma aliança superior, de uma aliança que nos dá acesso à salvação. Portanto, ele é um Deus de aliança e nós temos que estar renovando essa aliança diariamente com Deus. E hoje nós temos acesso a essa aliança superior quando nós somos fiéis a Deus, quando nós firmamos o nosso pacto diariamente de ser fiel a Deus, de perdoar nossos pecados e de sempre estar na presença de Deus fazendo aquilo que Ele nos manda. Bem, meus amados, essa foi a mensagem de Hebreus, a lição de número 2. A mensagem de Hebreus é uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem de um Deus de salvação, de um Deus de aliança, de um Deus que está disposto a nos resgatar para que nós possamos a cada dia estar renovando a nossa aliança, o nosso pacto com Deus. Ficamos por aqui e até semana que vem com o nosso novo tema. Eu aguardo você. Até mais.